A graça e a paz, tudo bem com vocês? Este é o 6º vídeo do curso Aprenda a Pregar Facilmente. Meu amigo, minha amiga, eu vou falar agora em alguns vídeos sobre algumas técnicas de pregações. Eu vou falar sobre algumas técnicas bem simples e uma um pouco mais complexa. Mas todas essas técnicas você pode aplicá-las facilmente. Basta você seguir os passos que eu vou ensinar. Então, por que é importante aprender técnica de pregação? Porque você, um pregador, você vai ter pelo menos 30 ou 40 minutos para entregar uma mensagem. E se você não souber técnica para entregar aquilo que o Espírito Santo te mandou entregar, você vai se perder, você vai entregar de qualquer maneira, daqui a pouco você não vai ter mais o que falar e vai ficar complicado. Então eu vou ensinar algumas técnicas bem simples. Uma das mais simples e uma das mais aplicadas é você pegar um princípio bíblico. Por exemplo, você vai pregar sobre fé. Princípio que Deus deu para você, o Espírito Santo, você vai pregar sobre fé. Agora, então o Espírito Santo deu para você pregar sobre fé. Agora, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pregar sobre fé 30 minutos sem que o povo fique enfadado? Bom, primeira coisa que você precisa entender: quando Deus te dá um princípio, seja ele qual for, fé, salvação, orgulho, soberba, falta de perdão, seja lá qual for o princípio, você tem que procurar dentro da Bíblia um personagem que se aplique dentro do princípio que Deus te deu. Então estamos falando aqui, o princípio que Deus deu é fé. Então digamos que você vai pregar sobre Marcos capítulo 9, verso 23, onde Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então o Espírito Santo te deu esse versículo: tudo é possível ao que crê. Então você vai falar sobre fé. Agora, como que você vai falar 30 minutos sobre isso? Então, como eu já disse, você tem que procurar um personagem que se enquadre nesse princípio. Então a primeira técnica, você vai pegar um personagem que a Bíblia mostra que ele foi uma pessoa de fé, que ele exerceu uma atitude de fé, e você vai mostrar como ele exerceu essa atitude e o resultado dessa atitude de fé. Então, digamos, você vai pegar na Bíblia, tem vários personagens que tiveram atitude de fé. Então você vai pegar, digamos, Davi, ou você vai pegar Moisés, ou você vai pegar Abraão, enfim, vários personagens. Então você vai pegar esse personagem, você vai contar a história desse personagem, enquadrando ele no princípio que Deus te deu, que é fé. Então você vai, digamos que você escolheu Davi. Então você vai falar: irmãos, Davi foi um jovem de fé, um jovem que venceu muitas batalhas. E você vai começar a contar a história de Davi. Então você vai mostrar, você vai escolher um episódio da vida de Davi, aonde Davi exerceu fé. Então você pode falar sobre a luta contra o gigante, enfim, Golias, tem vários fatos de Davi que mostram que ele foi um homem de fé. Então você vai pegar um fato desse, e então Davi será o teu personagem para você ilustrar o princípio que Deus te deu sobre fé. Então essa é uma técnica: você pega o princípio, procura um personagem que se enquadre naquele princípio e vai então contar a história desse personagem, contar como foi a atitude de fé dele e qual a consequência da fé que esse personagem teve na sua vida. Esse é um princípio. Tem um segundo princípio, aonde você pode pegar, no primeiro princípio você pode pegar um ou mais personagens que exerceram fé. Uma outra técnica é usando o mesmo versículo, 9:23, Marcos 9:23. Tudo é possível que crê. Então aqui você vai fazer algo que é muito mais interessante. Você vai pegar um personagem que exerceu fé, digamos, você pega Davi. E você vai pegar um personagem que exerceu dúvida, um personagem que não teve fé, teve incredulidade. Então você vai falar primeiramente sobre aquele personagem
que exerceu uma atitude de fé, mostrando a consequência da sua atitude, a vitória que veio sobre a vida dele. E você vai pegar, fazendo um contraste, um personagem que teve dúvida, né? Que na hora da prova duvidou e exerceu então uma atitude de dúvida, e você vai mostrar também a consequência da atitude de dúvida desses personagens. E aí então você vai ministrar a igreja sobre isso, sobre fé, uma pessoa que teve fé e uma pessoa que teve incredulidade, mostrando a vitória daquele que teve fé e a derrota daquele que teve incredulidade. Então, essa é uma técnica simples, meu amigo, minha amiga. Basta você seguir esses passos, você pode pregar tranquilamente 40, 30 minutos, e a igreja vai ficar, o povo, os ouvintes vão ficar atentos, porque você não está simplesmente falando um versículo, tudo é possível que crê, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Não, você vai mostrar personagens que tiveram atitudes de fé, personagens que tiveram atitudes então de incredulidade. Então isso é muito importante e fácil de aplicar. Então, recapitulando, primeira técnica, você pega o princípio, tudo é possível que crê, você vai falar sobre fé. Pode ser um outro texto, né, que fale sobre fé. E você vai pegar um personagem, vai escolher um ou dois personagens que exerceram fé, você vai contar a história deles, a atitude de fé deles, como eles manifestaram a fé e a consequência, qual foi a vitória que eles obtiveram por causa da sua fé. E a segunda técnica, você vai pegar dois personagens de atitudes opostas, um que teve fé e o outro que teve incredulidade. Vai contar a história dos dois e a consequência que a fé trouxe e que a incredulidade trouxe para o outro personagem. E você então vai ministrar a igreja. Meu amigo, você pode pregar 1 hora com essa técnica simples de aplicar. É simples ou não é? É simples. E agora, você conhecendo essa técnica, você vai ver que vários pregadores de renome que você conhece, que você vê, ouve, eles aplicam essa técnica tão simples de se aplicar. Então aguarde o próximo vídeo, que eu vou falar de outras técnicas de pregação.